Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, programa que quer te conectar aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E nesta edição, o destaque é para um direito básico em grandes cidades, mas que nem sempre é atendido a contento: a mobilidade urbana. Se deslocar pelas ruas e avenidas a pé, de bicicleta, veículo próprio ou no transporte coletivo apresenta desafios, principalmente para a gestão pública. As maiores cidades brasileiras sofrem com alguns desafios para a mobilidade, mas o principal é o alto fluxo de veículos, principalmente direcionados ao transporte individual. Junto a isso, estão as condições ruins do transporte coletivo, com poucas alternativas e superlotado, principalmente nos horários de pico. E todo esse contexto aumenta o índice de acidentes, além de aumentar também o tempo de deslocamento e de estresse dos motoristas. Para resolver esse problema, uma lei federal obriga que cidades com população acima de 20 mil habitantes elaborem um plano de mobilidade urbana para integrar os meios de transporte e também estabelecer um preço acessível para a tarifa. Pois é, Lucas, Pasquetto, esse é o nosso assunto aqui nessa edição do Pauta 1, e sem falar também na poluição, que é causada por essas questões de mobilidade, esse uso principalmente dos veículos. E nessa edição a gente busca também exemplos para falar sobre mobilidade nessa conversa em que teremos aqui a presença do coordenador técnico do Mova-se, o Fórum Permanente de Mobilidade, Miguel Ângelo Priscinotti. Miguel, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço, e é sempre bom podermos ter espaços para conversar e discutir sobre mobilidade urbana. Miguel, só para a gente localizar quem está nos assistindo nesse começo, a gente já apresentou qual é o tema, mas o que é o Mova-se? É um fórum relativamente recente que debate mobilidade com destaque aqui para Goiânia? Ele é nacional, nasceu aqui em Goiânia, ele é um movimento, não é uma ONG, não tem CNPJ, não tem recurso. É uma reunião de pessoas. Isso, é um movimento. E hoje contamos com 370 especialistas, tem pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Amazonas, tem peruanos. Então, assim, a ideia é trazer as experiências de cada local, discutir e buscar soluções. E a ideia surgiu muito... Eu praticamente nasci dentro de uma garagem de ônibus, meu pai trabalha há mais de 40 anos com ônibus, e sempre foi minha vida. E aí eu vi muitas discussões, principalmente nas mídias, nas quais as pessoas falavam sem muito embasamento tanto técnico quanto teórico. Porque as pessoas do meio de transporte ficavam muito dentro das garagens, dentro das academias. Então, não tinha essa abertura. Então, a ideia do Mova-se, e por isso assim, não ser uma ONG, não ser nada, porque tudo acaba sendo corrompido por outros interesses, é trazer com que essas pessoas possam ter voz e vez para mostrar as experiências e discutir, igual estamos fazendo aqui. Mas vocês dão voz ao cidadão também ou só quem é do ramo de transporte? Temos espaço para os cidadãos. Então, assim, qualquer pessoa que queira participar do grupo, da discussão, ele é aberto, tem a página, mova-se fórum.com.br, lá tem uma parte que você pode se inscrever, você entra no WhatsApp e lá temos todos os especialistas. Eu gostaria de ter realmente uma presença social maior, eu queria ter força para poder fazer discussões, tudo em terminais de ônibus, em escolas, porque assim, a realidade de quem planeja o transporte é muito diferente de quem utiliza. Eu sempre brinquei que a posição nossa de planejar o transporte é igual de agente funerário. A gente sonha em nunca ter que usar nosso serviço. Então, quem mexe com transporte vai de carro, eu estou de carro. Eu não sou daqueles que faz o discurso do politicamente correto, porque isso seria muito falso. Mas sim, ter esse espaço. E aí a mídia é importante. Então, igual essa nossa oportunidade aqui, a pessoa em casa vai estar vendo, vai ter dúvidas, e vocês podem ajudar abrindo canais para essas perguntas.
E aí venho eu ou outro especialista para promover essas discussões. E é interessante, Miguel, porque como você explicou, o Mova-se ele traz colaboradores de diferentes países, né? E acho que você citou aí que tem pessoas do Peru e acho que a América Latina tem um contexto muito parecido de crescimento urbano desenfreado das cidades, desorganizado, e isso impacta muito nas políticas de mobilidade urbana, né? E aí, expandindo para o mundo todo, a gente tem experiências exitosas, né? Como o caso de Hong Kong, que investiu muito em metrô. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios de se planejar políticas de mobilidade urbana em cidades com crescimento desenfreado e também usando exemplos de cidades grandes que conseguiram políticas eficientes, né? Eu vou dar só um passo atrás. Eu gosto, antes de explicar o problema, assim, eu venho da academia também, então eu gosto de entrar na questão sou geógrafo de formação, então eu sei que vocês não gostam muito de professor de geografia. Não, então a gente aqui gosta bastante, inclusive. Qual que é a questão? A primeira coisa que nós temos que imaginar sobre mobilidade e transporte é que ela não é um fim em si mesmo. Então, ela é um meio. Então, o transporte, o deslocamento é o que te liga ao seu destino. Então, ele é uma barreira. Então, sempre no inconsciente ele será ruim. Porque o tempo que você perde se deslocando é um tempo perdido, que você poderia estar naquela atividade. Igual hoje eu cheguei atrasado. Né? Eu falo de transporte, eu cheguei atrasado porque calculei mal esse deslocamento. Então, é o ponto. Ele é ruim. Seja de carro, ele nunca você vai... E nós temos essa experiência, e principalmente nós latino-americanos, antes de chegarmos nos países mais desenvolvidos, da gente segmentar as soluções. Então, nós queremos resolver o problema do transporte, mas nós não discutimos o planejamento urbano, o uso e apropriação do solo. Então, nós queremos que todo mundo saia de casa no mesmo horário, cheguem nos mesmos locais na mesma hora. Então, assim, não tem como isso dar certo. E nós temos políticas habitacionais que cada vez mais jogam as pessoas para as periferias, para as franjas das cidades. E o que isso faz? Mais pressão sobre o transporte. E aí, na hora de discutir a solução, você não está com o mercado imobiliário conversando ou com o planejamento urbano. Não. O trânsito, né? O trânsito. Então, você está querendo fazer mais viaduto. E não vai resolver. Porque o problema não é a caixa viária. O problema é que todo mundo quer ir para o mesmo lugar, à mesma hora. Os países mais desenvolvidos, principalmente Europa e Ásia, eles têm um problema espacial muito grande. Eles não têm área para crescer. Então, não é porque eles são melhores do que nós. Eles têm... Os problemas deles são maiores e eles enfrentaram antes. Então, eles já tiveram que buscar formas de restringir esse crescimento populacional. Nós não, nós temos áreas. Se for daqui até Bela Vista, o tanto de espaço ainda tem de... Sim. Só que você não pensa no trabalho. Miguel, nessa pergunta que o Lucas fez, né, a gente vai buscar casos aqui no Brasil, fora do país também, e um caso que a gente sempre ouve, né, há muito tempo, pelo menos na minha experiência, é o de Curitiba. Na minha experiência, eu digo quanto à minha idade, eu estou com 34 para 35 anos, e Curitiba, nos anos 90, eu era criança ali, então a gente ouvia muito falar desse exemplo de Curitiba com os investimentos em transporte público, transporte coletivo. A gente vê as imagens lá de Curitiba, ônibus, mas principalmente esse formato aí de eixos, né? Eixos exclusivos, em que os ônibus tinham lá o seu espaço para seguir, né? Com uma média de velocidade mais alta. Então, isso foi um case, digamos assim, aqui no Brasil, em Curitiba. E eu já vou pular também para a gente ver outros casos, e aí você analisa todos, o que é interessante, o que não é. Curitiba, a gente ouve que hoje em dia já convive com congestionamentos, como a maior parte das grandes cidades no país. Então, o que desse caso de fato fica, né, de lição para a gente? E em outros exemplos, né, o Lucas citou Hong Kong, que é o principal centro comercial lá da Ásia, né, que investiu também no transporte coletivo, mas no metrô, né, no modal metroviário. Então, tem um complexo sistema de metrôs, você pega metrô para ir praticamente para todos os lugares e chega com uma mobilidade muito tranquila, digamos assim, porque em poucas áreas, em pequenas áreas, você consegue chegar de metrô, o que normalmente não o que não acontece, né? O metrô tem distâncias maiores. E aí a gente tem outros exemplos também, como as bicicletas de Amsterdã, na Holanda, né? E também a quantidade de bicicletas
na cidade de Copenhague. Isso marca também a mobilidade por lá, as pessoas têm o costume de andar de bicicleta e uma diversidade muito grande de modais na cidade de Berlim. Em Berlim a gente tem inclusive imagens aí que mostram o VLT, né, o bonde elétrico, com ônibus, também tem metrô, tem muita gente que anda de bicicleta, ainda são imagens de Copenhague. Daqui a pouco também é com as imagens de Berlim, enquanto você nos analisa, Miguel, o que é interessante, a gente viu aí Europa, Curitiba e aí já é Berlim, né? Europa, Curitiba, e o que a gente pode pensar para o Brasil e quem sabe até aqui para Goiânia, o que são exemplos interessantes? O interessante desses exemplos é que todos são exemplos voltados principalmente em infraestrutura. Uhum. Então, assim, qual foi começando por Curitiba, qual foi o grande, né, sacada do Jaime Lerner quando projetou o sistema? Ele projetou os eixos de transporte, os BRTs, né, hoje famosos BRTs. Goiânia surge junto, mas depois a gente conta a história de Goiânia, que o eixo Anhanguera, ele é contemporâneo dos eixos de Curitiba. Só que ele não pensou somente no eixo de transporte. Ele falou assim, ó, eu tenho um eixo e o adensamento da cidade vai ser do eixo. Então, quanto mais próximo, mais adensado e longe vai diminuindo o adensamento urbano. Por quê? Para facilitar. Então, prédios maiores, zonas, polos de atração de viagem, tudo são prédios do transporte. Então, você já limitou. Área residencial, onde você não precisa de tanto movimento, fluxo, fica sendo atendido por linhas, chama alimentadores, porque faz um sistema tronco alimentado. Então, você diminui esse impacto de veículos pesados. Então, a cidade foi pensada a partir da infraestrutura de transporte. Plano diretor, então, né? Isso. Então, teve a infraestrutura e teve um plano, né, diretor. O que Curitiba perdeu com o tempo? A infraestrutura está lá. Ela pode precisar de reparos, tudo, mas nisso avançou. Tem os corredores, as estações tubo. Então, assim, desenvolveu. Só que o planejamento foi se perdendo, essa cultura do planejamento. E houve uma pressão metropolitana. Então, assim, Curitiba cresce, só que aí começa a crescer quem? As cidades ao redor. Pinhais, tudo. E isso gera uma pressão dentro de Curitiba. Aí esse planejamento não é integrado. Isso, aí você tem que passar também para o planejamento metropolitano. E aí é mais difícil, porque aí você entra outros agentes, como o governo do estado e as outras prefeituras. Então, uma ideia, ela tem que ir se moldando também com a evolução do tempo. Então, Curitiba, excelente, ele continua sendo um exemplo, só que hoje ele não é Referência. a principal referência. Qual é a cidade? Hoje, eu considero Sorocaba, né, a cidade menor, mas que ela tem trabalhado muito bem a intermodalidade. Aí é a diferença com Curitiba. Lá, além do transporte público, lá tem hoje o BRT mais moderno do Brasil, é de Sorocaba. Ele é totalmente integrado com bicicletas. Então, existe toda uma rede cicloviária que realmente atende, não é só para constar como número em anuário, ela realmente atende, é para deslocamento. Uma rede de calçadas. Então, a calçada não é só um enfeite na frente da sua casa, é uma via, um pavimento visto como um lugar de fluxo. Então, eles avançaram também na infraestrutura, só que diferente de Curitiba, eles avançaram para integrar os modos de deslocamento. Então, assim, o foco não é só o transporte público. Eu tenho que dar formas de as pessoas deslocarem de outros meios e se integrarem. Por isso que o Lucas citou antes, Miguel, dá para entender que os casos da Europa, Ásia, não podem servir de modelo ou de inspiração para o Brasil. A gente tem cidades muito mal planejadas e aí aqui a solução passa por outros sistemas. E só para complementar, foi isso o que cidades como Amsterdã e Copenhague conseguiu fazer? A intermodalidade, integrar? Porque sim e não. Sim, é difícil a gente ter países de fora como exemplo para algumas questões, desde questão cultural. Né? Penso que a educação, Que nesse caso, é o primeiro ponto. Do motorista, do pedestre, do político com o cidadão, isso aqui nós não temos. E questões legais. Por exemplo, Hong Kong, né, e usar o exemplo da China. A China, se quiser construir esse ano
5 mil quilômetros de metrô, ela constrói, não tem Tribunal de Contas, não tem Ministério Público, não tem licenciamento ambiental. Então, são proteções que às vezes são mal utilizadas. Até para pensar no impacto dessas obras. Ou negligenciadas aqui no Brasil. Né? Mas lá dá uma velocidade. Então, assim, você compara... Nossa, tem um gráfico que o pessoal gosta de mostrar na internet. Metrô de Brasília. Aí mostrei lá, só um risquinho. Linha. Só uma risquinha. Metrô da China. Aí no mesmo ano de inauguração, era só um risquinho. Hoje, continua o risquinho, mas o plano piloto, ele é tombado. Tem toda uma questão com o IFAM. Então, assim... Nós temos algumas outras dificuldades, não que anarquia total, mas assim, na hora de comparar, temos essas questões legais. Culturais, nós como nossos irmãos americanos, né, dos Estados Unidos, gostamos muito do carro, isso também é um outro ponto. Então, o americano gosta do carro, nós gostamos do carro é status, carro é... A nossa ideia de desenvolvimento, de progresso, não é poder pegar um transporte coletivo e chegar no trabalho em pouco tempo. É comprar um bom carro. Eu moro no apartamento que eu moro, tem carros na garagem que valem mais que o próprio apartamento. Então, tem pessoas que preferem morar mais apertado, mas tem um carro grande para ficar parado. E às vezes uma família de 5, 4 pessoas tem 4 carros. Isso. Então, assim, é uma coisa cultural. Aí eu concordo que a gente tem que evoluir em educação. Então, mas tem coisas que já dá para fazer. E aí é infraestrutura, é buscar integrar os modos de transporte, não olhar um modo só. Então, temos que ir para esse avanço. Bom, a gente vai falar mais ainda sobre essas possibilidades de avanço, né? No próximo bloco, ainda com o Miguel Ângelo aqui, a gente tem mais conversa sobre mobilidade urbana para fazer, também trazendo essa análise para Goiânia, né? Para a região metropolitana de Goiânia. Tem muita história aí nessa questão da rede metropolitana de transporte coletivo e também do planejamento aqui na nossa capital. Então, intervalo rápido, daqui a pouco o Pauta 1 está de volta para falar sobre mobilidade urbana também aqui em Goiânia. Já estamos de volta com o Pauta 1, nesta edição em que a gente trata sobre mobilidade urbana, tendo como convidado aqui o Miguel Ângelo Priscinotti, que é coordenador técnico do Fórum Mova-se, que debate mobilidade em Goiânia, mas também no Brasil e na América Latina. Miguel, quais são os principais desafios para a mobilidade urbana aqui em Goiânia, né, nessa região metropolitana, que teve modelos diferentes ao longo do tempo? Eu acho que a gente tem modelos até meio parecidos, mas eles foram mudando, inclusive em 2022 houve a aprovação de um projeto de reestruturação. Hoje, quais são os principais desafios? Hoje, Goiânia, para mim, o principal desafio é a infraestrutura. Se a gente usar Curitiba como régua, Curitiba ela começou pela infraestrutura e hoje ela tem um problema institucional de quem é o dono do sistema. Goiânia optou por um outro caminho, buscou soluções institucionais e negligenciou bastante a infraestrutura. E aí ela acabou chegando a um ponto que ela não tinha nenhum outro, porque tinha momentos que não sabia para quem reclamar, quem que era o dono do transporte. Eu lembro nos movimentos de 2013, o Ministério Público saiu para oficiar o transporte sobre o valor da passagem, não sabia para quem que entregava. Ia na RMTC, CMTC, CDTC. Então, assim, tinha uma confusão muito grande, não tinha dono. E a vontade era oficiar, pelo menos a gente da imprensa, era que se oficiasse as empresas logo. O CETRANSP, o CET, né, que depois mudou de nome, porque na prática a gente entendia que as empresas que tomavam as decisões. Né? Isso. E aí você tinha toda essa confusão, né? O consórcio RMTC. Isso. Então, Goiânia ficou um período muito grande nessa indefinição. De 2021, 22 para cá, da pandemia, porque a pandemia fez com que o poder público agisse. Não só aqui, em todos os lugares, então o poder público teve que assumir, senão não ia ter sistema de transporte. Então, começou com um auxílio emergencial e depois foi feito todo um arranjo, aí sim, um novo arranjo institucional para ter a subvenção pública. E aí Goiânia passou a ter
o único sistema realmente metropolitano do Brasil. Então, isso foi um avanço. Porque hoje você sabe, ó, a CDTC está lá na presidência do Estado, temos a CMTC, presidência da Prefeitura, os municípios têm voz, participam. Começou a não ter reunião somente para aprovar tarifa. Então, assim, tem pontos para melhorar? Sempre tem, principalmente na questão de conselhos populares, que isso é um ponto avançado. Mas Goiânia avançou nessa estruturação metropolitana. Agora o passo tem que ser infraestrutura. Nós estamos com o BRT Norte-Sul desde 2015. Que é de Então, Sorocaba foi construído em quanto tempo? 2 anos. E aqui, desde 2015. Acho que a previsão era até essa, né? De entregar em 2017. Nós temos o Exanguera, que vai passar por reformas. E quem toma conta do BRT? Qual é? Esse que está sendo construído, nosso aqui. A obra é da Prefeitura de Goiânia, só que quando ele estiver pronto, aí vai ser toda a região metropolitana. Aí os custos vão ser divididos entre o Estado de Goiás, Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Trindade e Goiânia. Então tem alguém para a população cobrar. Tem. Que é a Prefeitura. Nesse momento é a Prefeitura. Hoje é a Prefeitura. Tá demorado, hoje ela ainda não conseguiu entregar a obra, já teve 10 anúncios. E é sempre assim, agora já tem um falando que é fevereiro. Vai entregar, Miguel? Tem que integrar. Pois é, o que você acha? Pela tua experiência. Eu acho que eles vão dar conta de entregar um negócio que funciona? Não, que funciona não. Vai ter que passar por... Não? Não, eles vão entregar uma infraestrutura e aí vai ser necessário fazer todo um... Igual os terminais, o terminal Ailê Pinheiro, o Paulo Garcia. Sim. A prefeitura entregou a infraestrutura e aí a CMTC, a empresa metropolitana, foi junto, com o Redmob, fizeram todo, aí colocaram catraca, lâmpadas, portas. Eles não estão entregando, a prefeitura não está conseguindo entregar nem a obra física. Porque essas estações elas vão ter portas automáticas, deveriam ter, Deveriam ter câmera, toda uma questão de cidades inteligentes para gerar segurança. Mas não estão conseguindo entregar o concreto com aço. A estrutura mínima mesmo, a básica, Bom, Miguel, além dessa... isso é uma questão eterna, a gente tem tratado sobre isso aqui, cobrando a prefeitura, trechos, tem licitação para um trecho, enfim. Mas a gente viu ali imagens do eixo Anhanguera. E o BRT, esse eixo Norte-Sul, o eixo Anhanguera, esse é o caminho nesse sentido da infraestrutura de Goiânia, investir nesse tipo de eixo? E a gente tem muitos outros planejados, se não exclusivos preferenciais. Tem uma série aí de projetos para Goiânia, na Avenida Independência, na 85 é para funcionar, mas a gente sabe que não foi totalmente implantado. Na T63 até que foi, mas enfim, corredor universitário. Mas tem T7, T9, Portugal, tem uma série de outras avenidas em que tem eixos, se não exclusivos, preferenciais do transporte coletivo. Esse é o caminho para Goiânia, como foi lá atrás o caminho de Curitiba? Esse é parte do caminho, porque também não adianta ter os eixos e não ter ônibus. Então, assim, aí não tem ônibus é o que você está falando dessa questão institucional, do envolvimento das empresas e do planejamento disso. Isso, e você aumentar a frota, você ter um planejamento, a gente espera que Goiânia entregue, nesse primeiro semestre ainda, um novo plano operacional. Goiânia não, região metropolitana. Parece que eu estou falando que é só a prefeitura. Sim. Aí não, aí a CMTC entregue o novo plano operacional, porque qual que é a qualidade do serviço? Nós vamos planejar um serviço para 8 passageiros por metro quadrado, ou no horário de pico, ou um serviço para 4 pessoas por metro quadrado. Qual que é o nível de lotação? Qual que é o tempo de espera? Então, esses indicadores vão indicar qual a quantidade de veículo e o tamanho desses veículos para a frota. Qual que é o problema hoje em Goiânia? Eu coloco frota dentro de infraestrutura. Você pode ir no terminal. Você vai lá no terminal Isidória, que é o mais próximo. Vem 5 ônibus de 11 metros para encher um ônibus de 11 metros. Então, uma conta aí está meio
põe no eixo Anhanguera, você ainda consegue. Só para contextualizar, isso é aquela fila que fica muito grande na frente de uma linha, né? Da linha do 020, por exemplo. Isso. Então, assim, você vem as linhas alimentadoras, Levam com pra lá. ônibus de 11 metros, que carregam ônibus do mesmo tamanho. Sim. Então, gera fila, Então, assim, por mais que a pessoa consiga sair, demora para ela sair, mas ela consegue sair do bairro, chega no terminal, ela ainda vai ter um tempo maior, porque os ônibus são menores. Então, o BRT ajuda nisso? Sim, porque dá mais velocidade, você consegue colocar ônibus maiores, uma via segregada. Imagina colocar um ônibus articulado nas ruas estreitas de Goiânia. Não, para evitar acidente. Então, você consegue pegar um ônibus de 11 metros e começar a encher ônibus de 23 metros. Então, você gera esse maior dinamismo. Miguel, Mas, assim, pensando assim, nessa lógica da lotação, não existe aí um conflito de interesse com as empresas, pensando nesse modelo de gestão, por exemplo, porque uma empresa, a empresa do transporte público, ela não vai fazer filantropia, ela está interessada no lucro, né? Então, também não existe um jogo das empresas de, por exemplo, se eu for ofertar muito ônibus para garantir aqui uma oferta, uma estrutura boa, eu vou lucrar menos do que, por exemplo, se eu tiver uma lotação maior. Não existe vou gastar mais. Eu vou gastar mais. Então, não existe um conflito de interesse quando você coloca empresas para gerir um serviço público, nesse caso? total. E a região metropolitana viveu isso por muitos anos. Na Lei 169, que é essa do final de 21, né, ela, ao reformar, ela criou a figura da separação entre tarifa técnica e a tarifa do usuário. Que a tarifa do usuário é o que passa no validador, 4,30. Técnico é quanto que a empresa recebe. Hoje está em quase 8. 7,72, eu acho. Se eu não estiver muito enganado. 7,72. Então, todo e qualquer... empresa, agora você vai ter que pôr mais ônibus. Faz um reequilíbrio. Normalmente não. Quem é responsável por fazer esse estudo é a AGR. Ela aprova esse reequilíbrio e fala, não, para remunerar novos ônibus vai custar 20 centavos na tarifa, por exemplo. Tá? Esse número é só aleatório. Então, a empresa vai receber por isso. E aí entrou naquela outra coisa. Mas se o Estado não pagar, ou se pôr um governante, foram aprovadas na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais, uma garantia. Então, assim, se o Estado ou uma prefeitura não pagar essa contraparte do subsídio, pode bloquear uma conta específica da prefeitura do Estado. Então, isso está gerando o quê? Mais seriedade. Em contrapartida, o que o Estado, né, da CDTC, o que ela está fazendo? Ela está criando uma câmara de compensação, liquidação em custódia, no qual as empresas vão ter que demonstrar onde elas estão gastando todo o dinheiro do subsídio. Sem infraestrutura, sem investimento ou custeio. Isso para gerar... A ideia é que isso gere transparência e qualquer falta de qualidade, ao invés de ter uma multa, ir lá e multar a empresa recorre e demora 5, 6 anos para pagar, e quando ela vai pagar, paga tipo no refis com desconto, vai ser direto no subsídio. Ô Miguel, eu gostaria de ver com você situações a curtíssimo prazo, porque você me desanimou muito, e não é sua culpa, com a situação do BRT e desanimou todo mundo, imagino aqui. E falar em projetos, penso que é uma irresponsabilidade, sendo que hoje o povo não consegue, o povo que eu digo, o empresário, os especialistas não conseguem atacar o problema atual. Por isso que eu falo em curtíssimo prazo. O que nós temos que melhorar hoje para o cidadão? Eu tô pensando muito no usuário. Que deve ser melhorado hoje para o cidadão de Goiânia que utiliza o ônibus? Estou centralizado no ônibus. Tem problema no trânsito, tem problema para quem anda de bike, tem problema em tudo quanto é lugar. Para quem utiliza o ônibus, o que deve ser cobrado das autoridades em cima dos responsáveis pelo transporte urbano aqui? Em dezembro, agora foi aprovado 2 deliberações pela CDT. Qual que é o grande problema? Então, o grande problema hoje é a questão da qualidade, né, de infraestrutura, isso, mas assim, de curto prazo, que pode ser resolvido, hoje é os abregos dos pontos de ônibus. Caíram alguns na cabeça das pessoas aí, um rapaz morreu, né? Isso, em Aparecido.
Então, as últimas deliberações da CDTC, agora o número eu acho que é a 11, que foi agora de dezembro, ela deu prazo de 6 meses para a Redimob, que antes não sabia de quem que era o responsabilidade. Ele já falou CDTC, Redimob, Mas, SMTC. mas essa divergência sobre responsabilidade sobre cada coisa, né? Isso. Terminal de alguém, Isso. abrigo de um... Tem isso? Tem. É por isso que os abrigos ficaram abandonados. Isso. Qual que é o problema? Meu Deus. A CDTC é a Câmara Deliberativa, é quem, como se fosse o O condomínio do prédio. Isso. Toma as decisões. É o que toma Aí tem um decisões. síndico lá. A Companhia Metropolitana executa e o Redimob é o consórcio das operadoras, no qual tem a Metrobus, que é uma empresa pública. Então, assim, Sim. nossa, não é muito simples, não. A única empresa pública do Brasil ainda está aqui. Qual que é a questão? Os abrigos eram considerados mobiliário urbano. Então, cada prefeitura é responsável pelo seu. Então, como lixeira, são 19 municípios a RMTC. A rede metropolitana tem 19 municípios. Então, imagina você coordenar isso. E os terminais, desde o contrato, era de obrigação das empresas. Então, você cobrava as empresas e você tinha alguém para multar, alguém para responsabilizar, caso diferente do abrigo. O abrigo caiu lá em Aparecida, você não sabia quem reclamar. O prefeito falava que era culpa da CMTC, a CMTC falou que a partir de agora, né, dessa deliberação, a responsabilidade são das empresas e elas têm até junho, não lembro a quantidade, mas ela tem que reformar e colocar novos abrigos, e eu acho que 1.000 e poucos, até junho. Abrigos são os pontos de ônibus. A casinha, é o abrigo. É porque tem ponto de ônibus que não precisa ter abrigo, que ele é mais de final de linha, então as pessoas não esperam lá. Já descem e vão embora. Vão. Aí esse que tem que colocar, né? Você coloca tipo um pirulito, tipo uma placa de pai, falando ponto de ônibus, deixando informação. Final, então. Hoje nem isso tem. Hoje tem ponto de ônibus que quem sabe é só quem usa e o motorista. E tem um outro ponto que eu acho que não é do pessoal do transporte, que é a situação da segurança Sim. Em torno, né? no entorno. Nessa né? chegada. Que aí já é segurança pública. Que é outra parada para Que incide na mobilidade. mais, né? E aí infraestrutura urbana, porque você não tem, você tem mato alto, você não tem iluminação. Quem vai ficar? E não há um pensamento também sobre a poluição e a sustentabilidade, né, Miguel? Ou Então, já está começando a Já. ter? Dentro desse plano de reestruturação, a Metrobus, que é a empresa estatal, ela se comprometeu a trocar 100% da sua frota diesel para o ônibus elétrico. Então, Até quando? até o final de 2024. Então começou, né? Começou, já fez pedido, Já tem ônibus rodando? tem 2 ônibus rodando em Goiânia. 2. 2. Mas aí eles são das empresas, estão na T63. Uma é da HP e outra da Raptaraguai. Verde, bonito, lá na T63. É verde, né? Aí... Pensando O senhor é também... Vila, né, Miguel? Não, sou Goiás doente. Então tá bom ser verde. Então, e tem que deve ser Goiás. Entendi. Faz sentido. Agora vai ter que Miguel. arrumar um ônibus elétrico vermelho também. Depois um rubro-negro. O rubro negro. compensar, E o... Alvinegro. O alvinegro. Tem que ter o galo Do carioca. Galo em Goiânia. Fala, Lucas. Pensando aqui também em reduzir a poluição, isso envolve também modais limpos, né? Sim. E andar de bicicleta, o Pasquetto citou que os problemas incidem em vários modais. Por exemplo, você tem várias ciclorotas em Goiânia, que só funcionam no domingo. Então, assim, eu vejo isso, a prefeitura está dizendo assim, olha, bicicleta é lazer, bicicleta não é meio de transporte. Então, para pensar sobre isso, o Pasquetto citou, acho que envolve política pública, envolve uma cultura da população, é muito mais complexo, né? Miguel, eu vou deixar essa questão do Lucas para a gente abrir o próximo bloco, porque o tempo desse já terminou. E aí, falando de bicicleta, falando sobre adensamento da cidade, como que a gente tem regiões da cidade extremamente adensadas, isso impacta no trânsito e também sobre o trânsito com diferentes modais, né, aqui para a região metropolitana de Goiânia. Então, intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco dessa edição do Pauta 1.
De volta, pauta 1 nesta edição sobre mobilidade urbana. A gente recebe, conversamos aqui, eu, Rubens Salomão, Wendel Pasquetto e Lucas Javer, com o Miguel Ângelo, que é coordenador técnico do Fórum Mova-se, debatendo mobilidade agora sobre modais diferentes. O Lucas deixou a pergunta sobre bicicletas e essa questão, né? A gente tem linhas ali vermelhas pintadas no asfalto em volta de parques para que as pessoas usem a bicicleta nos finais de semana e nos feriados. Mas não parece haver um incentivo estrutural, digamos assim, para que a bicicleta seja um modal, Miguel. Sim, infelizmente, né? Apesar de uma ou outra iniciativa, começaram uma ciclovia na Rio Verde, ciclovia na GO 040, GO 020 também. 020. Então, sim, mas não tem esse. E aí a gente volta lá para o primeiro bloco, cultural. Do que adianta eu fazer uma ciclovia, ciclorrota, e se eu não incentivo os locais de trabalho de ter um lugar para deixar uma bicicleta, um armário para a pessoa guardar capacete, roupa, uma ducha. Porque Goiânia é uma cidade quente. Então, isso é uma curiosidade, assim, o clima afeta? Porque, assim, Amsterdã, Copenhague, são cidades que, assim, tem um clima muito agradável para você ir ao trabalho de bicicleta, percorrer longas distâncias. Isso afetaria numa cidade como Goiânia, por exemplo? As pessoas usarem, integrar isso? Relevo. Seria um problema? Relevo, se a cidade é ou não acidentada. Goiânia tem uma vantagem que ela é mais plana. Mas imagina, Belo Horizonte A primeira ciclovia de Goiânia foi aquela da Rua 10, né? Assim, digamos que junto com uma estrutura de mobilidade e tudo. Sim. Aquela subida, tanto em direção à Praça Cívica quanto em direção à Praça Vetória, olha, tente, mas é um desafio, inclusive para ciclistas aí experientes. É uma bela de uma subida. Então, nós temos essas questões. E aí entra o problema de copiar. Simplesmente copiar, né? Uma boa ideia ela pode ser refletida, não necessariamente ela tem que ser copiada. São Paulo viu, né? Porque o prefeito era o Haddad, o Gilmar Tato era o secretário. Nossa, na Europa é bom. Saiu pintando São Paulo de vermelho, tudo que é jeito, fazendo assim. Aí, aqui o prefeito era o Paulo Garcia, tinha um secretário, Neu Silvone, que era muito entusiasta dessa questão, e falou, vamos fazer também. Mas assim, você vê que é uma boa intenção, mas não tem um planejamento. Por que fazer? Vieram as bicicletas da Unimed, mas para que naquelas regiões? E o goiano, ele tem bicicleta, o goianiense, ele tem bicicleta. Então, a pessoa fala, não, eu já tenho a minha, por que... Uhum. Então, assim, funciona no Rio? Funciona, tem turista, ninguém viaja com a sua bicicleta, mas em Goiânia. Aí, voltando para a questão de mobilidade como um todo. Nas deliberações 1 e 2 da CDTC sobre transporte público, essas são lá do início de 2022, fevereiro, elas falam que Goiânia, na sua visão de futuro, o sistema da região metropolitana, ele vai ter como concepção mobilidade como serviço. O que é isso? Não vai pensar mais em ônibus, então não vai ser só ônibus, mas todos os modos de transporte, bicicleta, táxi, e ao invés da pessoa ela adquirir uma viagem, igual ela vai lá, vai ser tipo um Netflix. Uhum. Vai fazer assinatura de transporte. Então, dentro do mês eu posso usar ônibus, táxi, bicicleta de aluguel. E dentro desse universo, aí esse é um plano mais de futuro. Teriam as bicicletas compartilhadas, elas ficariam próximas aos terminais, para a pessoa, ao invés de ficar esperando um ônibus alimentador 15 minutos, ele fique 15 minutos pedalando até o terminal, e do terminal a mesma coisa. Então, essa é uma visão de futuro. Vamos conseguir fazer isso ainda nessa década? Acho que sim. Antes de 2030, se tiver um empenho das partes, acho que sim. Mas essa é a visão. Integrada, não é ônibus. As pessoas não querem a pessoa não quer ônibus, não quer carro, não quer bicicleta. A pessoa quer chegar de forma segura. E de uma forma mais racional, né? Mais inteligente. E num tempo mais ótimo que ela consegue. Então, se bicicleta for mais rápido, é plano, ela sabe andar, né? Porque a gente acha que todo mundo sabe andar de bicicleta. Então, tem preparo físico. Mas para ela, a bicicleta é mais rápido do que ela esperar um ônibus. Poxa, deixa ela ir de bicicleta.
Ah, não, vai fazer compra no supermercado. Como que alguém faz compra no supermercado de ônibus? Mais difícil. É mais difícil. Aí de bicicleta também, carregando. Isso. Agora, Miguel, a bicicleta é um meio de transporte sustentável, né? Você falou dos 2 ônibus elétricos que já estão rodando aqui em Goiânia. Eu li um dos seus artigos que falava do plano de avanço urbano aqui para Goiânia, que mescla a melhoria do transporte também com a sustentabilidade, inclusive a preservação do Morro da Serrinha é um dos pontos. A construção do BRT cortou árvore pra caramba, assim. A gente está muito atrasado com relação ao avanço do transporte, a melhoria, com a manutenção da sustentabilidade, da mata, da natureza aqui em Goiânia mesmo, do verde nosso. Sim, sim. É aquela... E tem alguma contrapartida de quem está fazendo o BRT de plantar árvores, alguma coisa nesse sentido, alguma lei? Se existir, eu desconheço. Vou ser sincero, eu não conheço. Não sei se teve algum acordo com a Agência Municipal de Meio Ambiente. Mas se você desconhece é porque não tem. Eu estou sendo educado. Mas, e voltando de novo para o primeiro bloco, como a gente pensa os problemas de forma separadas e soluções pontuais... Fica mais difícil. Fica. Muito mais difícil. Porque a cidade, né, vai ficar meio piegas, mas é um organismo vivo. Então não tem como eu ficar pensando no transporte, não pensar no trânsito, não pensar no comércio, não pensar no meio ambiente. Igual o Morro da Serrinha. O Morro da Serrinha é bom. Não, temos que recuperar aquela área. Lá era para ser um teleponto. Não foi? Então vamos fazer um prédio. Mas para quê? Você vai fazer o quê? Vai ser uma área de pesquisa? Ou vai ser um bosque bonito para vender prédio? Okay? Outra coisa que Goiânia começou a se especializar, a recuperar áreas para gerar especulação imobiliária, para encher de prédios altos ao redor e aumentar a poluição sonora, visual, atmosférica nos parques. Não adianta nada. Então, assim, qual que é Então, estamos muito atrasados e longe de uma solução. Eu vou ser um pouquinho mais pessimista. Nós estamos parados. E quando a gente fala que está atrasado, você até acha que está andando. Recuperar. Eu estou atrasado, mas eu estou tentando chegar. Não, eu acredito que nós estamos muito parados. Sim, existe, igual agora, né, vão ser a ideia de 65 ônibus elétricos. Bacana. Mas, e o que mais? O que nós vamos fazer de melhorias na área de saneamento, do esgotamento sanitário? Estou aumentando prédios e o que eu estou fazendo com todo o volume de dejetos que eu estou criando nesses adensamentos? E, Miguel, outra coisa também é sobre o modelo ideal de mobilidade urbana, acho que envolve também num país tão desigual como o Brasil, acessibilidade financeira mesmo, né? Então, assim, a gente tem exemplos de cidades no Brasil que conseguiram implementar a tarifa zero. Estava comentando com a gente antes aqui que Lusiânia e Formosa, se eu não me engano, tem transporte público municipal gratuito, né? Então, a gente estava falando aqui sobre o modelo de gestão de Goiânia, que é complexo. Então, a pergunta é possível ter um transporte público gratuito para a população? Sim, possível é. Eu não gosto muito do gratuito universal. Eu acho que tem que ser gratuito para quem precisa que seja gratuito. Porque quando você faz um gratuito universal, sem catraca, você acaba pressionando que o de situação mais miserável, ele acaba financiando de forma indireta o que tem mais condições. Por quê? Porque é dinheiro público e ele vai vir por meio de impostos. Mas ter tarifas sociais, tarifa zero para pessoas em situação de vulnerabilidade, eu acho possível, eu acho mais coerente do que a tarifa zero, porque quando você elimina a barreira da catraca ou tudo, você incentiva um uso que não seria um uso racional. Então, a pessoa, ao invés de andar, é de graça, eu vou andar mais. E aí você começa a aumentar sobre a infraestrutura, e aí você não consegue acompanhar essa
você vai, em algum momento vai ter a conta. Um exemplo que eu gosto de comparar é com água. Água, eu acho que a água devia ser gratuita, né? Quem vive sem água. Mas por que eu cobro água? Para você conseguir limitar o uso. O desperdício. Isso. E mesmo cobrando, tem gente que ainda desperdiça até hoje. Né? Mas você fala assim, não, mas eu vou fazer política social. Quem está em situação de vulnerabilidade não vai pagar mais conta de água. Então aí você faz uma boa política social. Mas se ele, imagina o governo falar, ninguém mais paga, é igual o transporte público, agora ninguém mais vai pagar passagem. Então você cria um risco de não ter como oferecer oferta e quem precisa vai ficar cada vez mais pressionado. E tá bom lá em Lusiânia e Formosa? Assim, tá funcionando? Tá. Pra gente ter uma ideia? Tá, é porque é muito recente. Então, assim, tem que esperar um pouco. São cidades menores, né? Então, lá tem até que avaliar, talvez até o custo de ser gratuito é menor do que você ter que ter cobrador. Poderia se testar em algumas linhas específicas, Sim, né? Para fazer o teste. Ou cartão. Ó, igual tem um passe livre estudantil, tem o passe livre do desempregado, o passe livre... Isso, só para explicar o que eu também não sabia, o Miguel falou para a gente aqui em off, né, que essa tarifa zero ela é para dentro da cidade. Então, em Formosa e Lusiânia, dentro da cidade. Aquela passagem cara, que acho que está mais de R$10, para ir para Brasília, que é o que muita gente faz, essa não é tarifa zero. Essa é bem lá cara. A prefeitura sustenta. Né? Tem previsão, inclusive, de aumento para esse início de 2024. Miguel, só para a gente terminar aqui o nosso programa, porque quem está nos assistindo pode ter passado, muita gente aqui em Goiânia pode ter passado o programa inteiro perguntando, eles estão falando um monte de coisa aí de mobilidade, mas o que soluciona em Goiânia é o metrô, tem que ter metrô em Goiânia. Vamos sonhar juntos. Muita gente pensa isso, fala isso, repete isso. E aí, qual é a sua avaliação mais técnica assim, sobre essa possibilidade de metrô em Goiânia? Se nós estivéssemos aqui em 1980, eu ia falar, vamos planejar a cidade, a região metropolitana, a partir de um sistema metroferroviário. Já desenhava uma linha ligando Trindade a Senador Canedo e outra linha ligando Hidrolândia a Teresópolis. Aí ia crescendo a cidade. Hoje, é uma solução importante? Muito. Ela é viável? Pouco. Aí agora jogando a realidade. Se um BRT, que é sob superfície, numa via que já era segregada, então, você não precisa segregar nada, já era segregado aquele espaço. Nós não conseguimos terminar imagina um metrô que é mais caro e mais complexo. Então, temos que buscar soluções alternativas dentro da nossa capacidade. Então, VLTs, que são trens de superfície, pode ser uma solução. O ônibus elétrico, de maior capacidade, de 23 metros, vamos ver agora com a troca do ônibus da Anhanguera como que vai ser, porque aí e diminuir semáforos na Anhanguera, cortar, tem cruzamento a cada 500 metros, que aí também... O que é o bom do metrô? Capacidade e velocidade. Então isso eu consigo fazer superfície. É mais difícil? Mas hoje é o mais viável. Há uma decepção grande que eu tenho é a Avenida Leste-Oeste, porque no projeto dela era maravilhoso, não é para ter nenhum semáforo nela, né? Tá cheio de semáforo. E ela era só para ônibus. Era só para ônibus. O projeto original era só para ônibus. O Miguel falou dos semáforos, dá para fazer outro programa. Dá para fazer outro programa. Isso aí dá para fazer uma série especial. Vamos? Tipo The Crown, aquele tanto de episódio. Rende muito. Nossa, Miguel, semáforo é um negócio. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Esse é um assunto contínuo, né? Então, obrigado por essa primeira participação aqui no Pauta 1 e até uma próxima. Até mais, muito obrigado. Miguel Ângelo, que é coordenador aqui do Mova-se, um fórum de mobilidade em Goiânia, no Brasil, mas que também debate na mobilidade até na América Latina. Em destaque mobilidade urbana nessa edição do Pauta 1. E eu lembro a você, né? Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós estamos conectados pelas redes sociais. E você pode sugerir qual pode ser a nossa próxima pauta. Obrigado pela sua companhia e até mais.